Bom dia, gente. Meu nome é Matheus. No vídeo de hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre jogos, tá certo? A gente vai falar sobre suas origens, sobre alguns funcionamentos, exemplos, alguns tipos também. Ah, eu e o Israel aí, que é minha dupla. Daqui a pouco ele vai aparecer no vídeo para vocês aqui, tá certo? O Israel Pereira. E vamos lá, né? Quero começar falando aqui desse aparelhinho chamado osciloscópio, que onde foi rodado o primeiro jogo, é considerado o primeiro jogo chamado Tennis for Two, criado pelo norte-americano aí William Rigibota, tá certo? Ele, no caso, foi pioneiro, apesar de não ter patenteado aí a ideia dele, mas ele é o pioneiro na história dos jogos. Esse Tennis for Two aqui é basicamente um osciloscópio, que é um aparelhinho aí. Esse aparelho vocês podem ver aqui na telinha dele, esse pontinho brilhante seria a bola, tá? Aqui são os controles, onde você poderia movimentar para a esquerda e para a direita. E é isso aqui foi na década de 50, mais exatamente em 1958, tá? Já na década de 60, desculpa, aqui vocês já podem ver um negocinho até melhor, né? Aqui já foi em um computador chamado de PDP-1. Foram os estudantes lá do Instituto de Tecnologia de Massachusetts que criaram esse jogo chamado Space War. Esse já é um pouco mais bem elaborado, certo? E não é como o de ping-pong, né? De tênis for show aqui, que seria um jogo aqui, Space War, onde duas naves tentam atirar torpedos uma na outra. Mas aí os jogos foram evoluindo, tá? Aqui nós temos o Odyssey 100, que foi o primeiro jogo para se conectar na TV, certo? E aqui, depois do Odyssey 100, nós tivemos o Atari. O Atari já é um pouco melhor. Temos aí clássicos como Pong, tivemos aí jogos também, Pac-Man, todos esses jogos clássicos começaram aí no Atari. Tá? E aqui a gente já vê alguns exemplos, tá? Porque no caso aqui, gente, só voltar aqui, não parou aqui no Atari não, tá? Os jogos foram evoluindo, tivemos jogos da Nintendo aí, que também na década de 80 e 90 conseguiu um mercado muito grande. Depois tivemos a PlayStation com a Sony, certo? E aí tende a evoluir cada dia mais. Tá? No caso aqui nós temos alguns exemplos de jogos. Eu falei no início que eu ia falar sobre os tipos. E nós temos aqui, ó, jogos de esporte, tá? Que é o PES Futebol, um jogo de terror e tiro, uma ação também, que é o Doom. Outro jogo de ação, porém um pouco diferente, porque ele é online, certo? Onde você pode se conectar a outras pessoas, é o PUBG, né? E temos jogos de luta aqui, o Street Fighter, o Final Fantasy, que é um tipo de jogo diferente, um RPG, certo? É mais um jogo para você concluir quests no jogo. Essas quests são chamadas de objetivos e você pode evoluir seu personagem. Você cria um personagem vai evoluindo, concluindo objetivos, certo? E nós temos aqui o Super Mario, que é um clássico de aventura, tá bom? É um jogo muito interessante. Quem quiser jogar aí, aposto que muita gente já conhece esse jogo, né? Então, gente, é isso aí. Vamos aqui com exemplos de jogos. Já falei sobre as origens. Espero que tenham curtido bastante. Olá galera, beleza? Bom, eu vou falar um pouco sobre o funcionamento dos jogos, ou seja, o que está rolando por trás dele, física, modelagem e até gravidade. Bom, temos aqui um computador, certo? Geralmente o computador ele faz processamento de dados, ok? Bom, ele executa os comandos, esses comandos chegam a partir de joystick, ou seja, um controle, ou quando você pressiona um botão, uma alavanca, certo? E quando o computador executa esses comandos, ele move as peças do jogo. O cenário, por exemplo, quando você está jogando Street Fighter, você move seu personagem na alavanca. Então, provavelmente, ele está alterando as suas variáveis, certo? Para fazer o movimento, seja do seu eixo X ou Y. Isso se for um jogo 2D. Bom, a gente vai conhecer um pouco como funciona isso no mundo 3D, certo? Mas vamos começar aqui falando sobre a modelagem 3D. Bom, a modelagem 3D, ou terceira dimensão, a gente tem diversos softwares para fazer essas modelagens. Temos o Blender, temos o Cinema 4D, temos o Maya, 3D Max e o mais conhecido também, que eu não coloquei aqui, o AutoCAD.
tá? Esse software, eles ajudam a nossa vida quando a gente vai fazer a nossa modelagem, né? Então, a gente não faz os cálculos. O software é responsável por fazer esses cálculos e a gente, então, só modela e deixa do jeitinho que a gente quer. Bom, então temos aqui dois exemplos, tá? Bem fortes de dois tipos de modelagem, tá? Então, sim, temos diversos tipos de modelagem 3D dentro desse universo, né? Temos a modelagem de cenários, tá? Onde você define um tamanho do cenário, você define aqui, por exemplo, por exemplo aqui que ele usa montanhas, então ele define a altura dessa montanha no eixo Y, tá? A largura dessa montanha no eixo X e também a profundidade no eixo Z, tá? Como é uma terceira dimensão, a gente tem vários eixos aqui para você fazer a questão da profundidade do cenário, né? Temos aqui também um personagem modelado, tá? Onde a gente pode identificar aqui várias linhas nesse personagem. Não significa que o usuário que modelou esse personagem colocou cada uma linha dessa. Então eles definem um cálculo, tá? Para ficar do jeitinho que o usuário que está modelando esse personagem quer. Temos aqui também como funciona a hitbox. Mas o que seria a hitbox? Hitbox nada mais é do que essas caixinhas que ficam em volta dos personagens, tá? Essas caixinhas, quando você dá um tiro, por exemplo, em um jogo de FPS, não necessariamente atinge um modelo do seu personagem, ou seja, não atinge necessariamente aquilo que foi modelado para ele, tá? Ele atinge antes essas caixinhas, tá? Ela que também define o dano que vai dar e o local que o personagem tomou esse dano. Tá? Em jogos mais atuais, essas hitbox são feitas dessa maneira, a partir de cilindros, né, a partir de bolinhas, definindo aí cada posição, cada membro do seu personagem, tá? Isso também serve para carros, então quando a gente bate um carro em um game, por exemplo, e ele amassa, esse carro também possui uma hitbox, então, por exemplo, você bate na frente do carro, vai amassar a frente, porque atingiu a hitbox da frente do seu carro, tá bom? Então, geralmente, quando a gente tem lag, por exemplo, significa que essa hitbox fica um pouquinho atrás do personagem. Então, quando ele está correndo, a hitbox às vezes não acompanha exatamente o modelo. Então, ele fica um pouquinho para trás. Então, se você atirar um pouquinho para trás do personagem, vai acertar aquela hitbox e ele vai tomar dano. Então, você fica, o cara me acertou por trás da parede. Mas não, foi um lag do servidor que deixou a hitbox um pouquinho atrasada referente ao seu personagem. Legal? Então, em jogos mais antigos, vamos ter uma hitbox mal feita, por exemplo. Tá? E em jogos mais atuais, a gente vai ter uma hitbox mais fina, se adequando ao seu modelo de personagem. Temos aqui as mecânicas, né? As engines. Como que são feitos seus games por trás? Então, temos aqui como exemplo o Game Make, né? Temos o Construction, a Engine e a Unity, que a gente vai usar como exemplo aqui hoje. Tá? Esses engines, eles são feitos para modelar o seu game, né? Definir como vai ser o seu cenário, definir a mecânica do jogo de movimentação, de tiro, se for um jogo que usa, por exemplo, a mecânica de carro, como que funciona a dirigibilidade, etc. Bom, então deixa de papo e vamos ver como fica na prática. Bom, sejam bem-vindos à Unity. Aqui é a nossa plataforma que faz nossos amados jogos. A Unity, ele é feito para jogos do básico ao avançado. Bom, um exemplo de um jogo feito aqui em Unity é o Cuphead, tá? Então deixa de enrolação, vamos dar play aqui. Aqui eu tenho um pacote, tá, de um jogo FPS básico, tá? Onde temos um cenário que não foi renderizado, então por isso que as paredes, tetos, chão, enfim, é tudo assim quadriculado no cinza claro e cinza escuro, tá? Vou mostrar aqui como funciona, por exemplo, nossa ferramenta, né? Aqui do lado temos os packages, que no caso são dos itens do cenário, tá? Aqui é a nossa pré-visualização de cena, aqui a nossa pré-visualização de game, tá? Asset Store é basicamente onde você pega os packages de itens, de cenários, enfim. Aqui a gente tem as pastas dos nossos packages que a gente importou. Aqui uma pré-visualização dos arquivos que tem aqui dentro, tá? E aqui no Inspector é onde a gente faz a modificação, né, dos itens do cenário, do player, enfim. Vamos abrir aqui o primeiro cenário, que
aqui para mostrar primeiro como funciona a parte de texturas. Então vamos lá. Aqui a gente já está no nosso cenário, onde a gente vai reproduzir aqui, por exemplo, aqui no chão uma textura de barro, tá? Aqui a gente tem os nossos eixos que a gente pode colocar os objetos em cenário, tá? Vamos ver aqui, tem vários tipos de terra, né? Deixa eu colocar esse aqui também. Glass. Vou colocar uma graminha aqui. Bom, então vamos ver aqui como que fica nossas texturas, tá? Vamos dar um play, então pode demorar um pouco. Bom, é claro que essas texturas aqui, elas não vão ficar com uma qualidade muito legal, tá? Porque a gente está no cenário ainda que não foi renderizado. Mostrar a minha habilidade para vocês aqui. Não, aqui. Bom, vamos mudar agora de cenário para vocês observarem a diferença de um cenário pré-renderizado para um cenário renderizado. Bom, então aqui temos uma montanha de um cenário que já foi renderizado. Provavelmente usaram aqui, né, um software para modelagem em 3D, tá? Um daqueles que eu mostrei no início do vídeo. Bom, a gente vai brincar agora um pouquinho com a física do jogo, né? Então vamos mexer aqui um pouco na sua gravidade, tá? Então a gente seleciona aqui o player. Tem algumas funções, é claro que é um package que já foi adicionado no player, que tem, por exemplo, aqui a Gravity Force, que é a força da gravidade. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui a força da gravidade 5 nesse objeto, nesse corpo, que ele vai se comportar de maneira diferente, né? Então, vocês viram que a gente tinha uma gravidade 20, né? Que, é claro, não é igual à gravidade da Terra. É feito cálculos matemáticos para tentar aproximar, né, da física da vida real para do game, tá? Então, vocês podem ver aqui que modificou, tá? Antes ele não estava dando esse pulo aqui, porque realmente a gravidade ele está exercendo bem menos do que nesse corpo do que antes, tá? Então vocês podem ver que quanto maior o pulo, quando chega no chão não dá um impacto tão forte, não perco aqui, não estou mudando, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar um pouquinho a força da gravidade para a gente ver algumas características. O que muda? Bom, então a gente já vê que começamos tomando dano só por conta de um pequeno pulo que foi dado do jogador aqui, né? Então, qualquer pulo que eu dar aqui, ele já toma dano por conta da força da gravidade ser muito forte nesse objeto, tá? Eu simplesmente passo por dentro delas, certo? Por quê? Porque eu tenho que implementar um código nelas onde eu dê a ela a física, né? Eu dei a colisão, tá? Então, é um script que eu coloco nelas que permite esses objetos ter colisão, tá? Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did what you say.